Olá pessoal, aqui é o professor Lomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos definir a progressão geométrica e estudar a sua classificação conforme o número de termos e conforme a razão. Barbadinho. Então, progressão geométrica que nós vamos chamar de PG, assim como a progressão aritmética a gente chamou de PA, a geométrica vai ser a PG. Então, definição. Chamamos de progressão geométrica, né, PG, toda sequência ou sucessão de números diferentes de zero, onde o quociente da divisão entre cada termo a partir do segundo termo e o termo anterior é constante. Tá? Então, é uma sequência, sucessão de números diferentes de zero, quer dizer, não pode ter zero na sucessão. Por que não pode ser zero? Porque nós vamos fazer o quociente da divisão, nós vamos dividir, e não existe divisão por zero. Tá? Então, o que a gente vai dividir? A gente vai dividir cada termo a partir do segundo e o termo anterior, tá? Pelo termo anterior. Tá? Então, nós vamos dividir o segundo termo pelo primeiro, o terceiro pelo segundo, o quarto pelo terceiro e assim por diante. E essa divisão, esse quociente, né, da divisão, né, vai ter sempre o mesmo valor, vai ser constante. Isso caracteriza PG. Na PA, a constante a gente obtém diminuindo cada termo a partir do segundo pelo anterior. E aqui a gente vai dividir. Por exemplo, aqui, o primeiro exemplo. 3, 6, 12, 24, 48, 96. Veja, dividindo o segundo termo pelo primeiro, ó, 6 dividido por 3 dá 2. Dividindo o terceiro pelo segundo, aqui, ó, 12 dividido por 6 dá 2 também. E assim por diante. A cada termo dividido pelo anterior, está dando sempre 2. Ó. A 5 pelo A4, 48 por 24 dá 2. E assim por diante. Ó. Tá? Sempre dá o mesmo valor. Tá? É isso que caracteriza, né, a progressão geométrica. Definição. Ó. Segundo exemplo. 1, 3, 9, 27, 81, 243. Tá? Então, o A2 dividido por A1, 3 dividido por 1 é 3. Né? O A3 dividido pelo A2, não, 9 dividido por 3 aqui, ó, dá 3. Né? E assim por diante. Ó. O A4 pelo A3, 27 dividido por 9, dá 3. Né? E assim sucessivamente. A gente vai dividindo, né? Está dando sempre o mesmo valor. Aqui o A6 pelo A5, a 243 por 81, também dá 3. Eu vou dar aqui vários exemplos, né? Cada exemplo vai ter uma situação diferente que a gente vai analisar de novo mais tarde. Tá? Então, terceiro exemplo, ó. Menos 8, menos 4, menos 2, menos 1 e assim por diante. Ó. O A2 dividido por A1, menos 4 dividido por menos 8. Na divisão menos com menos, né? Sinais iguais dá positivo. E o 4 oitavos dá para simplificar por 4, que vai dar 1 meio. Ou se a gente dividir, dá 0,5, que dá a mesma coisa. Agora aqui o A3 pelo A2, ó, o menos 2 dividido por menos 4. Menos com menos dá mais. E o 2 quartos simplificando por 2 vai dar 1 meio. Ou 0,5 se a gente dividir. Né? E assim sucessivamente. A4 pelo A3, não, menos 1 dividido por menos 2. Né? Menos com menos dá mais é 1 meio. Né? O A5 pelo A4, né? Menos 1 meio dividido por menos 1, menos com menos dá mais, e 1 meio dividido por 1 é 1 meio. Tá? Aqui o A6 pelo A5, ó, é o menos 1 quarto dividido por menos 1 meio. Menos com menos vai dar mais. E na divisão de fração a gente conserva a primeira, que é 1 quarto, e multiplica pelo inverso da segunda, 2 sobre 1. E aqui vai simplificar o 2 com 4, aqui por 2 vai dar 1 meio. Tá? Barbadinha. Vamos para o quarto exemplo. Ó. Tá? Menos 100, menos 10, menos 1 e assim por diante. Ó. Dividindo A2 pelo A1, ó, menos 10 dividido por menos 100. Menos com menos dá mais. Aqui dá para simplificar por 10, então vai ficar 1 décimo. E assim por diante. O A3 pelo A2, ó, menos 1 dividido por menos 10. Menos com menos dá mais, vai ficar mais 1 décimo. Se a gente dividir, é 0,1. Então sempre vai dar 0,1, ou sempre 1 décimo. A preferência sempre é deixar na forma de fração A4 sobre A3, ó, né? Menos 1 décimo dividido por menos 1. Tá? Menos com menos dá mais, e 1 décimo dividido por 1 é 1 décimo. Tá? O A5 pelo A4, menos 1 centésimo, aqui é dividido pelo menos 1 décimo. Menos com menos dá mais, conserva a primeira, que é 1 sobre 100, e multiplica pelo inverso. Inverso de 1 sobre 10 é 10 sobre 1. Aqui dá para simplificar por 10, ó, vai cortar o zero com zero, sobra 1 décimo. E assim por diante.
Quinto exemplo, ó, 27, 9, 13, assim por diante. A2 dividido por A1 é 9 dividido por 27. Simplificando por 9, fica 1/3. 9 dividido por 9 dá 1, 27 dividido por 9 dá 3. Tá? O A3 pelo A2, ó, 3 nonos. Simplificando por 3, 1/3. Tá? O A4 pelo A3, 1/3. Tá? Já dá direto 1/3. Tá? Aqui o A5 pelo A4, 1/3 dividido por 1, é 1/3. Tá? O A6 pelo A5, 1/9 dividido por 1/3, conserva a primeira e multiplica pelo inverso. E aí simplificando 3 com 9, 1/3. Barbadinho. Ó. Sexto exemplo. 50, 10, 2, 2/5, 2/25. A2 dividido por A1, 10 dividido por 50, simplificando dá 1/5. Aí assim por diante, A3 por A2, 2/10, A2 dividido por 10, simplificando 1/5. Tá? Aqui o A4 pelo A3, 2/5 dividido por 2. Conserva a primeira, que é 2/5, e inverte o 2. Invertendo o 2 dá 1/2. Simplificando 2 com 2, vai ficar 1 aqui. Então, 1 vezes 1, 1/5. Tá? O A5 pelo A4, 2/25 dividido por 2/5. Conserva 2/25 e multiplica pelo inverso, 5/2. Simplifica o 2, e aqui simplifica por 5, vai ficar 1/5. Barbadinha. Sétimo exemplo. Menos 6, menos 8, menos 54. Então, A2 por A1, menos 18 dividido por menos 6, dá mais 3. Tá? O A3 pelo A2, menos 54, menos 18, mais 3. Né? E assim por diante. Ó. Tá? Sempre mesmo valor. Oitavo exemplo, ó, menos 2, menos 10, menos 50. Tá? A2 por A10, A1, menos 10 dividido por menos 2, que dá 5. Tá? A3 por A2, tá? Menos 50 dividido por menos 10, vai dar mais 5. Tá? O A4 pelo A3, menos 250 pelo menos 50, mais 5. Barbadinha. Nono exemplo, ó, 7, 7, 7. Então, quando eu dividir A2 por A1, ó, 7 por 7 dá 1. Tá? O A3 pelo A2 também vai dar 1, 7 por 7. Né? E assim por diante. Ó, sempre dá 1 nesse caso aqui. O décimo, ó, 12 menos 24, 48 menos 96 e assim por diante. Tá? Veja que um é positivo ou negativo, positivo ou negativo. Então, menos 24 dividido por 12, menos dividido por mais, vai dar menos. E 24 por 12 dá 2, então dá menos 2. A3 por A2, 48 dividido por menos 24, menos 2. Tá? Aqui, menos 96 por 48 dá menos 2. Tá? Menos 192. 192 dividido por menos 96 dá menos 2. Tá? Menos 384 dividido por 192 vai dar menos 2. E assim por diante. Barbadinho. Tá? Então, esse quociente, né, que é constante, ele recebe o nome de razão da PG. Então aqui no último, esse menos 2 aqui é a razão dessa PG. Aqui no nono exemplo, o 1 é a razão. Aqui no oitavo exemplo, o 5 é a razão da PG. No sétimo exemplo, o 3 é a razão. Tá? Então a razão da PG a gente obtém dividindo cada termo pelo seu anterior, a partir do segundo termo. Lembra que a razão na PA a gente diminui para ter a razão, e na PG a gente divide. Tá? Então, nas progressões geométricas, simbolizamos a razão pela letra Q. Tá? Na PA é R, tá? E aqui a letra Q, que é de quociente, tá? Para lembrar. Tá? Barbadinho. Tá? Então, nós vamos examinar agora de novo esses exemplos anteriores com mais detalhe. Então, com isso aqui, nós vamos fazer uma classificação aqui quanto ao número de termos e quanto à razão. Tá? Quanto ao número de termos, nós vamos ver se a sucessão é finita ou infinita. E quanto à razão, e também o primeiro termo ali, nós vamos ver se a sucessão é crescente ou decrescente. Tá? Então vamos ver aqui, ó, essa 3, 6, 12, 24 e assim por diante. Ó, essa sucessão é uma PG infinita, progressão geométrica infinita, os 3 pontinhos. Primeiro termo A1 é 3, ó. Tá? E a razão que é 2, né? 6 dividido por 3 dá 2. Tá? Eu vou mostrar só a divisão dos dois primeiros, porque é um exemplo que a gente já viu antes. Né? É uma PG crescente, ó, os valores estão crescendo. Ó, tá? Segundo, 1, 3, 9, assim por diante. Essa sucessão é uma PG finita, então é finita, ó, o último termo é 243.
não tem os 3 pontinhos. O primeiro termo a 1 é 1, ó, e a razão é 3. Ó. 3 dividido por 1 é 3, 9 dividido por 3 é 3. É uma PG crescente também. Tá? Terceiro exemplo, ó, menos 8, menos 4, assim por diante. Tá? Essa sucessão é uma PG finita. Né? O último termo é menos 1/4. O primeiro termo a 1 é menos 8. E a razão que é 1 meio. Tá? Ó, menos 4 dividido por menos 8, simplificando, vai dar mais 1 meio. Tá? É uma PG crescente. Tá? De menos 8 para menos 4 para menos 2 está aumentando aqui. Tá? Quarto exemplo. Tá? Essa sucessão, menos 100, menos 10, menos 1 e assim por diante. Então, essa sucessão é uma PG infinita, né? Eu tenho os 3 pontinhos. O primeiro termo a 1 é menos 100 e a razão é 1/10. Tá? É uma PG crescente também. De menos 100 para menos 10, menos 1 é crescente. Tá? Barbadinha. Quinto exemplo, ó, 27, 9, 3, 1. Tá? Então, essa sucessão é uma PG infinita. O primeiro termo a 1 é 27 e a razão é 1/3. Tá? É uma PG decrescente. Tá? Sexto, 50, 10, 2, 2 quintos, 2 25 avos. Tá? Então, essa sucessão é uma PG finita. O primeiro termo a 1 é 50 e a razão é 1/5. É uma PG decrescente. Tá? Os valores estão diminuindo aqui. Sétimo, ó, menos 6, menos 18, assim por diante. Essa sucessão é uma PG infinita. O primeiro termo a 1 é menos 6 e a razão é 3. É uma PG decrescente, ó, de menos 6 para menos 18, menos 54 está diminuindo. Oitavo, ó, menos 2, menos 10, assim por diante. Essa sucessão é uma PG finita. Primeiro termo a 1 é menos 2 e a razão que é 5. Ó, menos 10 dividido por menos 2 dá 5. É uma PG decrescente. Tá? Nono, ó, 7, 7, 7. Tá? Essa sucessão é uma PG infinita, de primeiro termo a 1, 7 e razão 1. É uma PG constante. Né? Constante porque todos os termos têm o mesmo valor. Tá? E a razão é 1. Tá? Então, quando a razão é 1, é uma PG constante. Tá? Décimo, ó, 12 menos 24, 48 menos 96. Um positivo, negativo, positivo, negativo. Essa aqui é uma PG alternada. Tá? Então, ó, a sucessão é uma PG infinita. Primeiro termo a 1 é 12 e a razão é menos 2. Tá? É uma PG alternada, alternante ou oscilante, porque eu tenho um termo positivo, negativo, e assim por diante. Tá? Então, né? Resumindo a classificação da PG. Em relação ao número de termos, é classificada como finita ou infinita. Tá? Tem 3 pontinhos ou não tem. Em relação ao crescimento, é classificada como crescente, tá? Quando a razão é maior que 1 e os termos são positivos. Ou quando a razão é um número entre 0 e 1, é uma fração entre 0 e 1, e os termos são negativos. Tá? São os primeiros 4 exemplos dados acima ou anteriormente. Então, se vocês voltarem lá no vídeo, né, lá no início, né, os 4 primeiros exemplos, tá, vocês são PG crescentes. Tá? Ou é quando a razão é maior que 1, vocês vão ver que os termos são todos positivos. E quando a razão está entre 0 e 1, os termos são todos negativos. Aí é crescente. Tá? Decrescente, tá? É quando a razão está entre 0 e 1 e os termos são positivos, tá? É uma fração entre 0 e 1. Ou quando a razão é maior que 1 e os termos são negativos. São os exemplos do quinto ao oitavo. Então, olhando lá do quinto ao oitavo exemplos, tá? Elas são decrescentes. E vocês vão ver que quando a razão é um número entre 0 e 1, tá? E os termos são positivos. Ou quando a razão é maior que 1 e os termos são negativos. Tá? Constante quando a razão é 1. É o nono exemplo dado, há pouco que a gente viu. E alternante oscilante é quando a razão é menor que 0. É o 10º exemplo dado. Tá? Barbadinha. Tá?
Também podemos definir a PG como sendo uma sequência ou sucessão de números diferentes de zero, onde cada termo a partir do segundo termo é igual ao termo anterior multiplicado por um número constante diferente de zero, chamado de razão. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, ó, tá? Eu tenho aqui ó, 2, 6, 18, 54, 162, 486. Se eu dividir o 6 pelo 2 dá 3, 18 dividido por 6 dá 3, assim por diante. Tá? Então, o quociente da divisão é sempre constante. Isso foi lá na primeira definição. Agora, nessa segunda definição, eu posso dizer que cada termo, tá, a partir do segundo é igual ao termo anterior multiplicado por uma constante. Então, o 6 aqui ó, é o 2 multiplicado por 3. A 2 vezes 3 dá 6. O 18 é 6 vezes 3. Ó. 6 vezes 3 é 18. Então, cada termo eu tenho o anterior multiplicado pelo mesmo número. E esse número é a razão. Ó, tá? Então, também posso definir a PG assim. Ó. Exemplo B, ó, 81, 54. Ó. Então, 81 vezes 2 terços vai dar 54. Tá? 81 dividido por 3 dá 27, vezes 2, 54. Tá? 54 vezes 2 terços dá 36. Tá? 54 vezes 2 dá 108, dividido por 3 dá 36. Tá? 36 multiplicado por 2 terços dá 24. 36 dividido por 3 dá 12, vezes 2, 24, e assim por diante. Eu sempre multiplicando por 2 terços, eu tenho o posterior. Tá? Barbadinho. Ó, exemplo C, ó. Tá? Para obter o menos 10, menos 2 vezes 5 dá menos 10. Menos 10 vezes 5 dá menos 50. Menos 50 vezes 5 dá menos 250. Então, cada termo a partir do segundo é o anterior vezes a constante, né? Que é a razão da PG. Tá? Barbadinha. Né? Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e divulga para os colegas nossos vídeos. Tá? Na segunda aula, vamos dar continuidade ao estudo da PG.